Olá, 13 horas e 15 minutos, 1h15, boa tarde. Está reunida a maior rede de comunicação do Estado, rádio e TV Difusora juntas, unindo o Maranhão através da informação. Vamos aos destaques desta quarta-feira. O Estado lidera ranking com o maior número de pessoas que vivem na extrema pobreza do país. Tribunal Superior Eleitoral vai votar processo de cassação do diploma do deputado estadual Duarte Júnior. Partido Solidariedade declara apoio à pré-candidatura ao Senado do governador Flávio Dino. A Assembleia Legislativa é avaliada como um dos poderes mais transparentes do Maranhão. MDB oficializa a senadora Simone Tebet como pré-candidata do partido à presidência da República nas eleições de 2022. E ainda a pesquisa aponta a liderança do ex-presidente Lula para as eleições do próximo ano. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Difusora, primeira edição que já está no ar. Uma hora e 16 minutos agora, a gente segue com muita informação até as 2 horas e 15 da tarde. Eu, a Kate, também o John. Daqui a pouquinho o Adalberto vai estar de volta aqui também com a gente, conosco, aqui no Jornal da Difusora, a primeira edição. Daqui a pouco a gente vai girar com muita informação, discutindo aqui os bastidores da política também, discutindo, debatendo os 3 poderes, a política local, a política nacional também. Você fica muito bem informado até as 2h15 da tarde, desde já agradecendo aí o carinho da audiência. Você que nos acompanha aqui pela TV Difusora, o Jornal Difusora, a primeira edição e sua primeira edição, e também aquelas pessoas, ouvintes que nos acompanham aí pela Rádio Difusora FM. Um grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. E olha, o levantamento do IBGE apontou que o Maranhão lidera como o estado com maior índice de extrema pobreza. Quase 15% das famílias maranhenses sobrevivem com renda per capita de até R$ 100. Os números fazem parte da síntese de indicadores sociais, um estudo do IBGE que traça um panorama e qualidade de vida da população brasileira. Levando em consideração os indicadores de pobreza e extrema pobreza, o Maranhão é o estado que ocupa as piores posições. No ano de 2020, 14,4% da população maranhense se encontrava em situação de extrema pobreza. Das pessoas que vivem com menos de $1,90 dia, ela é considerada como extremamente pobre, e aquelas abaixo de $5,5 dia é considerada pobre. E aí, quando a gente olha esses números, a gente observa aqui, no caso, pelas unidades da federação, o Maranhão é o que tem a maior proporção de pessoas vivendo na extrema pobreza, com 14,4%. De acordo com o IBGE, a situação do Maranhão estava ainda pior em 2019, quando o quantitativo da população extremamente pobre no estado atingiu 21,3%. Esses números são referentes a 2020 e são melhores se comparados com 2019. E um dos aspectos que impactaram nessa redução da extrema pobreza e da pobreza foi os programas de benefícios sociais. O IBGE também calculou como seria a situação da população sem esses programas e benefícios sociais, e ao invés de a gente ter uma redução, comparando 2019 com 2020, haveria, na realidade, um aumento da pobreza e da extrema pobreza, atestando que esses programas foram muito importantes, especialmente no período pandêmico que vivemos e ainda estamos vivendo. Pois é, lamentável. 1 hora e 18 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Difusora na sua primeira edição, já girando com meus colegas aqui, John e Kate, que está conosco para debater muito política até as 2h15 da tarde aqui pela TV Difusora e também pela Rádio Difusora FM. Muito boa tarde, John. Boa tarde, Kate. Agravou ainda mais a situação por conta da pandemia, uma situação muito triste. Tem muita gente aí, a gente não percebe não só no estado do Maranhão, mas em outros estados também a gente tem verificado a questão da fome, algo assustador, as pessoas não terem o que comer, a questão da extrema pobreza também. E aí convive com vários problemas, a questão de saneamento básico, a moradia, a própria fome, como eu acabei de falar, situação delicada, não é isso, Kate? Não tenha nem dúvida, Eduardo. Muito boa tarde para você, para o John, também para você que acompanha a gente na TV e também no rádio. Se a gente parar e pensar que a primeira necessidade de qualquer ser humano é a alimentação, porque é fisiológico, né, a fome, então você não tem como conter isso. E aí você avalia ali, nós temos 2 períodos de avaliação, antes da pandemia e depois da pandemia. Se nós já tínhamos índices alarmantes com relação à pobreza, hoje nós podemos falar que isso quase que triplicou. Essa pesquisa do IBGE mostra que as famílias sequer têm uma renda per capita de R$ 100
né? Felizmente, nós tivemos aí esses benefícios que foram concedidos com muita luta, diga-se de passagem, né? Com muita luta aí durante a pandemia, mas se você avalia, Eduardo, John, antes nós já tínhamos famílias que estavam vivendo ou sobrevivendo com esses benefícios. E isso mais que duplicou, né, quase triplicou agora no período da pandemia. E nós temos pessoas e famílias que não têm sequer o que comer. Ou seja, se nós tínhamos aqui uma linha de pobreza, nós estamos falando abaixo dessa linha, já é extrema pobreza. Infelizmente, esses dados são assustadores. A economia foi um efeito direto, né, que a pandemia causou, foi na economia. Claro que a gente sabe que as famílias que não estavam recolocadas no mercado de trabalho, isso ficou cada vez mais distante. E tendo agora essa pesquisa que cada vez mais mostra aquilo que na prática quem está em casa sabe, que são famílias que precisam de ajuda, que têm sequer o que comer e não sabe nem quando vai ter algo para comer à sua mesa. Lamentavelmente, Kate, você falou algo importante e eu conversando inclusive com um analista do IBGE, conversando com alguns especialistas, economistas, enfim, cientistas políticos, eles falam que infelizmente há um gargalo muito grande em relação às regiões norte e nordeste, comparado aí a centro-oeste, principalmente sul e sudeste. Infelizmente as famílias das regiões norte e nordeste, elas dependem ainda muito desses benefícios. Sim. Eu acho que há um problema gravíssimo aí no país, que é a questão da falta de emprego. Falta de emprego que gera criminalidade, infelizmente gera fome entre as famílias, gera falta de oportunidade, até falta de esperança. Infelizmente, um desemprego muito grande em todo o país, não só no estado do Maranhão, no estado do Maranhão também, mas em outros estados. E, infelizmente, as famílias não têm como uma subsistência, a forma de subsistência que é a questão do emprego. Um desemprego muito grande em todo o país, que foi uma situação que ficou ainda mais complicada por conta aí da pandemia, lamentavelmente. Já era uma situação complicada, se agravou ainda mais. John Coutry, muito boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Kate. Boa tarde a todos que estão conosco também no feriado, né? Te agradeço a audiência. É um assunto muito sério, levantado por ti, Eduardo, pela Kate também, em que mostra aí, né, que infelizmente aquelas imagens que circulam nas redes sociais, a gente viu ao longo do ano, não é? Pessoas catando lixo, né, nos lixões. Caminhão de lixo, né? Caminhão de lixo. A gente viu muito essas imagens, né? Chocantes, né, estarrecedoras, que causam um impacto muito grande na gente. E aí, cada vez mais a gente observa, se eu não me engano, segundo aí o IBGE, pessoas que vivem em extrema pobreza são aquelas que recebem per capita R$70, se eu não me engano, não é? Então, não chega a 100, né? Exatamente, não chega a 100. Hoje com R$100 você não consegue fazer quase nada, né? Não, hoje... Você não consegue comprar nem sequer o gás. Não dá nem o gás, exatamente. Está mais de R$100, 110, em algum lugar de R$100. Então é uma situação muito complicada, tendo em vista que vai achatando o poder de compra, o salário não aumenta, né, a inflação muito alta, os produtos, os itens básicos cada dia sofrendo reajuste. Então o cidadão não tem mais como, né, vai ter que, quando se fala, né, de fazer sorteio de pagar boleto, não é? Fazer sorteio todo mês. Jogar para cima. Jogar para cima, às vezes decidir, a pessoa... né, John? Decidir. E a gente vê hoje que as pessoas não conseguem mais comprar gás, tem que cozinhar na lenha, não é? A luz, nem se fala, a luz altíssima também, bandeira vermelha, aumentando imposto. Então, é uma situação muito difícil que o Brasil vive hoje, não é? A gente lamenta muito, né? E quando se fala em fome, extrema pobreza, é um assunto muito sensível, né? Que causa muita dor, muita revolta. A gente espera que isso possa passar o mais rápido possível. E sem dúvida, viu? Acho que é importante também reiterar a importância, né, nesse momento de unidade, quer seja em nível estadual, municipal, federal, para que, né, que se crie, né, cada vez mais mecanismos que possam atender, chegar, né? Eu acho que o mais importante são políticas públicas que possam chegar até essas famílias. Eu me recordo agora, olhando essas imagens, né, nós que não paramos um só dia durante a pandemia, acompanhamos a rotina, né, o Eduardo acompanhou de perto, inclusive na rua, no período mais forte, inclusive, da pandemia, e a gente via a necessidade das pessoas que não podiam sair de casa, mas também não tinham nada para comer dentro de casa. Aí você vê, né, o dilema dessas famílias, mulheres que faziam um papel de mãe e de pai,
tendo que sustentar os filhos sem ter o que oferecer para esses filhos. É desesperador. Foi quando existiu uma interferência, né, em nível nacional no Senado, eu me recordo que o próprio senador Everton fez essa interferência quando ainda se discutia ali o auxílio emergencial, o valor, a questão de socorrer essas mães que muitas vezes são chefe de famílias. Agora, a gente tem aí quase 2 anos de pandemia, de lá para cá, muita coisa, né, teve renovado aí, né, diante desses auxílios emergenciais e que inclusive teve um desvio, né? Você se recorda, Eduardo, Diogo Coutrinho, você que está em casa. Que recebeu. Muita gente que recebeu, gente que pegava esse auxílio, o valor do auxílio, e ia para, sei lá, ia para o exterior, né? Fazia foto, selfie, com um dinheiro que era, de repente, para aquela família que, de fato, precisava desse recurso e que estava ali, ó, naquela fila. Você lembra que até virou meme, né? A coisa lá daquela bonequinha que ficava circulando e nunca levava o resultado final para quem estava esperando para saber se tinha sido aprovado ou não esse benefício. E até hoje tem gente esperando esse benefício e, infelizmente, não foi, então, incluído e não teve direito a receber, né? E aí a gente fica fazendo essa análise aqui, lembrando que a economia continua com esse gargalo gigantesco que sequer se sabe quando vai amenizar. Vou dizer, Kate, você falou, a gente acompanhou, né, a pandemia. Na verdade, a gente também é um serviço essencial, a questão do jornalismo. Sim. A gente nunca se ausentou, mesmo no pico da pandemia. Enfim, e algo assustador. A gente ia para a porta, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, aquelas filas gigantescas, as pessoas amanheciam, dormiam em busca do benefício, porque precisam de dinheiro para se alimentar. Enfim, são mães de família, como você falou, par de família também. Enfim, tem filhos, é uma situação realmente muito dramática. A gente espera quantos recursos foram desviados também, Eduardo? Né? Situação altamente delicada. Que era para gerir, né? Para atender, para socorrer essas famílias e que, infelizmente, nunca nem chegou, né? A gente espera que passe o mais rápido possível, que a situação da economia, enfim, das famílias brasileiras possam melhorar o mais rápido possível. 1h26. Agora a gente muda o tema. Na próxima sexta-feira, o deputado estadual Duarte Júnior pode ter o diploma cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não é isso, Kate? Exatamente, o deputado que é do PSB, né? E aí ele deve ter esse diploma cassado em razão, exatamente, o ministro Carlos do Tribunal Superior Eleitoral incluiu essa pauta no plenário virtual e deve acontecer agora dia 10, ou seja, amanhã, né? Aliás, depois de amanhã, já que já foi incluído aí, então, nesta pauta. É importante dizer, viu, Eduardo, que o principal levantamento em torno disso é sobre o abuso de poder nas eleições ali de 2018, né? Então, passados aí esse feriado de hoje, é importante que se diga que já está incluído nesta pauta. E aí, agora, a expectativa é saber qual vai ser a decisão, né? Mas o embasamento é exatamente isso, o abuso de poder nas eleições de 2018. Consta na denúncia ainda que agora, né, o então socialista usou a estrutura, inclusive, do PROCON, né? Consta lá na denúncia que ele teria usado a estrutura do PROCON para se promover, né? E a partir daí ter, então, utilizado essa estrutura em favor dele durante esta campanha, tá? A gente tentou, inclusive, contato aí com a assessoria do deputado, mas até agora nós não obtivemos nenhum retorno, inclusive deixo aqui o espaço aberto, né, para que a assessoria possa encaminhar aí algum tipo de retorno, né, o próprio deputado que se manifestar também, se quiser se manifestar. O fato é que a contagem regressiva é para depois de amanhã, então, já tendo sido incluída na pauta do Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, um processo que já corre desde 2018 e a gente vai acompanhar, claro, e seguir trazendo informações para você que nos acompanha aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. 1h28 e o Partido Solidariedade, que tem como pré-candidato ao governo do Estado o secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, definiu apoio à pré-candidatura ao Senado do governador Flávio Dino. Inclusive, a gente percebe aí na foto 4 deputados estaduais. Eu acho que aí está toda a bancada, né, John? A bancada. Tem a Helena do Alib, tem o Simplício, que é secretário também, foi candidato a deputado federal, se não me engano, inclusive é suplente aí, de deputado federal. Tem aí também o Fábio Braga e acho que é o Rio do Amaral. Rio do Amaral, não é isso? Todos os Solidariedade que definiram aí essa reunião que aconteceu ontem e definiram aí, bateram o martelo no apoio à candidatura ao Senado do governador Flávio Dino, que já declarou que vai ser candidato aí ao Senado Federal. Lembrando que o Simplício Araújo é pré-candidato ainda ao governo do Estado, ele não retirou a candidatura. A gente já comentou aqui, o governador Flávio Dino já declarou
preferência pelo vice-governador Carlos Brandão para ser o candidato da base aí ao governo do estado, mas lembrando que tem uma reunião marcada para o dia 31 de janeiro, tem como pré-candidato ainda o senador Everton, o próprio Simplício Araújo, o Felipe Camarão, enfim, tem outros pré-candidatos aí da base, isso ainda vai ser definido, mas aí essa reunião que aconteceu aí ontem, que foram os deputados estaduais do Solidariedade que bateram o martelo e definiram apoio à candidatura ao Senado Federal do governador Flávio Dino, que já declarou que vai ser candidato a senador, depois que deixar claro o governo do estado. Querem falar algo a respeito disso? Nesse caso aí, também na pauta, viu, Eduardo, foi destacada a questão da formação da chapa de deputado, não é? Ainda há uma possibilidade desses deputados deixarem o partido, né? Mas eles estão avaliando ainda essas questões das federações partidárias, né? Como ficará mesmo esses partidos, para tomar uma decisão só lá na janela partidária, né? Em março, mais ou menos. Então, eu conversava com alguns deputados que estiveram presentes, né? Eles avaliaram o seguinte, discutiram essa questão da formação da chapa, né? De deputado federal e estadual, ali no Solidariedade, que inclusive Solidariedade pode ser um abrigo, não é? Um abrigo de outros nomes, porque não dá para colocar todo mundo, Eduardo, Kate, Sim. que vai se candidatar só no PSB, o candidato do partido do governador Flávio já tem demais, né? É. Já tem muita gente tem lá. gente que eu acho que vai, John. Ainda Sim. Ainda tem gente, vai crescer né? mais esse bolo aí, viu? Porque lá já eu tá, acho, pelo menos é o que dizem, né? lá já Mas- tem muita gente, PSB, tem PCdoB. Então, dependendo disso, das federações partidárias, porque a gente fala de federações partidárias? Porque nas federações há o item lá, que ainda vai ser regulamentado vai ser pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e regulamentado diz o seguinte, né, pode voltar à verticalização, ou seja, uma aliança, uma federação partidária entre PT, PCdoB e PSB tem que se repetir nos estados. Ou seja, não é uma aliança nacional, entendeu? Replica Então, nos estados. repete nos estados. Então, se você quer apoiar um outro candidato a governador, se tiver um partido, né, que, por exemplo, usa a imagem do Lula, você vai poder usar a imagem do Lula esses partidos estiverem na federação, PT, PCdoB e PSB. Não pode ser o candidato por um outro partido usar a imagem do Lula. Então tem todas essas questões, né, de federações. E aí conversar com os deputados, ele avaliava o seguinte, olha, essa discussão fica para frente, né, a gente está avaliando se vai sair do partido ou não, talvez venham algumas pessoas ainda para Solidariedade, venham alguns membros, alguns nomes, não é? Poderia até formar uma chapa boa, né, Eduardo? E outras pessoas para lá, né, para se É um jogo de candidatar. xadrez, né, John? Agora, é isso, eu ia falar desse jogo de xadrez, Jogo de xadrez, mas tem a né? janela que eles devem esperar, né? Um movimento natural, cada um ali de olho no seu mandato também, né? Natural que eles queiram, então, fazer essa migração, o que deve acontecer ano que vem só, né? Até agora, o sentimento, né, a partir da conversa com alguns, é de esperar, né? De ter cautela para ver como é que esse xadrez vai se mexer. Porque essas questões, exatamente, Kate, perfeito. Essa questão da federação, Eduardo, é muito importante, né? Até porque vamos lá trazer um pouquinho para cá. Vamos avaliar na hipótese de que Até porque cada estado tem sua particularidade, né? Exatamente. Isso tem que ser muito bem analisado, afinado, enfim. A situação daqui do Maranhão é diferente de outros estados, por exemplo. Inclusive atípica, né? vamos lá, o PT, PCdoB e PSB, ali teria Duarte Júnior, PSB, né? Tem Rubem Júnior, do PCdoB, Márcio Gerri, Cleiton Noleto, né? Bira do Pindaré, ou seja, vários nomes aí para disputar 3 ou 4 vagas, né? Nessa federação, havendo essa federação, essa possibilidade. Então, Marco Aurélio, Carlos Marco Lula, Aurélio, muita gente forte. Marco Aurélio, O próprio Carlos Lula, né? Carlos gente Lula, forte. então muita gente nessa questão avaliando, né, aguardando essa questão da decisão das federações. Então tudo isso implica, né? Então vamos lá, ficou muito cheio lá essa federação PCdoB, PT, PSB, vamos remanejar um pouquinho para Solidariedade, né? Joga para lá também, né? Para formar uma chapa boa também, para eleger 1 ou 2, vai dividindo, né? Então, tudo isso, tem a questão ainda do Até porque PSDB. é importante para a base, né, Diogo? Quanto mais Pra partidos, base. melhor, né? O PSDB, Federação Partidária, o PSDB tendo candidato próprio, né? Deve ser o Dória, né? Então não ficaria um pouco complicado, né? Aí, da base do governador, até se fala da possibilidade do Brandão já sair do PSDB e ir para o PSB, por conta disso também que nós estamos falando. Vai que o Brandão seja o candidato confirmado do governador, nessa reunião de 31 de janeiro, fique no PSDB, o PSDB tenha candidato próprio a presidente da República, que seja o Dória, o Brandão não vai poder utilizar, por exemplo, a imagem do Lula, se confirmando a federação, entendeu? Entre esses 3 partidos. Então tem toda uma equação aí a ser solucionada, a ser, né, resolvida. O Lula que é aliado aí de primeira instância, de primeiro momento do próprio governador Flávio Dino, né? E por conta, como você falou, John, dessa federação, isso aí fica meio que comprometido, né? Mas uma situação muito delicada, quando a gente fala, por exemplo, de troca de partido,
Kate, John, e telespectadores que nos acompanham e ouvintes, o político, ele não, é claro, ele vai pelo apoio político, claro, quem é apoiador, quem é da base política, se tem desejo de ir para o PSB, PSB que é o partido do governador Flávio Dino, mas tem que se analisar outras coisas, saber se isso vai viabilizar a candidatura dele, saber se tem possibilidade, de repente, de se eleger com o cargo que ele vai pleitar, quer dizer, envolve uma série de situações. Eu diria, Eduardo, que nesse momento, né, onde tudo ainda é tão indefinido, as principais colocações são essas, né? De que forma que eu, enquanto político, né, que estou pleiteando ou retornar ou então entrar, vai ficar bom para mim, né? Mais ou menos esse cenário. É que no jargão político, que a gente chama de... Eu não vou ser bucha de ninguém, né? É que se fala no jargão político, né? Eu já vi várias pessoas falando. Então, primeiro o meu, depois o teu, entendeu? Para você que está em casa entender. Primeiro o meu, depois o teu. Exato. É mais ou menos assim. A gente vai debater muito essa situação também de pré-candidatos, a gente fala muito sobre o governo do Estado, mas claro, a gente vai debater também muito ainda, a eleição vai acontecer só em outubro do próximo ano. Tem muito assunto para debater ainda a respeito de candidatura de deputado estadual e deputado federal. Inclusive, é um pedido, uma solicitação dos nossos telespectadores, ouvintes, que nos acompanham também pela Rádio Difusora. Por falar em ouvintes, que vamos passar o número para o pessoal, que quiser mandar uma mensagem aí, quiser mandar qualquer tipo de anúncio, abraço, denúncia, enfim. Olha, Eduardo, botou aí o anúncio. Não, mas não é anúncio, não é propaganda, pelo amor de Deus. É um anúncio, um recado, um abraço, alguma coisa desse tipo. Ou então uma informação, né? Daqui a pouco o candidato vai querer... Pelo amor de Deus. Vai querer fazer propaganda aqui no nosso WhatsApp. Mas vamos lá, Kate, vamos mandar o número aí, Hoje pessoal. é feriado, gente. Eu sei que tá todo mundo em casa, pelo menos boa parte das pessoas estão em casa, né? Aí, talvez almoçando ou já no cafezinho, 91968622. Esse é o acesso que você manda mensagem pra gente. Você que está ouvindo também, né, o Jornal da Difusora em sua primeira edição, pode mandar também sua mensagem. 91968622. Pode fazer sua análise também política, né? Sobre todos esses temas que a gente levanta aqui. Você também é um comentarista aí do outro lado. Pode criticar também, viu? Pode, mas criticar. Pega leve, pelo amor de Deus. Pega leve, tá? Pega leve. Anúncio sem propaganda, por favor, pelo amor de Deus. Anúncio pode mandar, mas sem propaganda, por favor. 1h36, daqui a pouco a Kate vai mandar um abraço pro pessoal aqui também, eu, o John. Ontem não deu porque foi muito corrido, mas hoje a gente manda um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente aí em casa. 1h37, olha, o ex-prefeito de Timon, Luciano Leitão, anunciou que o grupo que lidera vai entregar cargos. Diz que continua apoiando Dino e quer prévias com o Brandão no PSB. Não é isso, John? É a principal pauta do dia, viu, Eduardo? Esse enunciado, essa carta ontem que o ex-prefeito de Timon, Luciano Leitão, que é do PSB, não é? Já vi esses rumores da semana passada, né, da possibilidade do grupo dele, né, do Luciano, do ex-prefeito Luciano Leitão, ex-prefeito Chico Leitão, da prefeita Dinaí Veloso, eles entregarem os cargos ali que tem na estrutura do governo do Estado em Timon, né? Então, essa possibilidade. O Luciano Leitão, ao longo da semana, disse que se pronunciaria e ontem, no final da noite já, por volta de 10 horas da noite, ele divulgou esse comunicado, uma carta muito extensa, muito grande, não é? Em que o Luciano Leitão relembra a trajetória dele, do grupo político dele, de apoio ao governador Flávio Dino, né? Nas últimas eleições, 3 ou 4 eleições, em que o grupo dele apoiou o governador Flávio Dino. Ele relembra isso, né? Fala das eleições municipais, lá de Timon, Kate também, em que envolve aí o vice-governador Carlos Brandão e o coronel Schneider, né? Ele lembra o seguinte, né? Um episódio lá da eleição de Timon, que o coronel Schneider era o comandante, né, lá do batalhão de Timon e pediu, certa vez, o apoio do Luciano Leitão para ser coronel fechado, né? Teve ser coronel fechado apoio junto ao governador Flávio Dino. E depois o coronel Schneider foi afastado do comando do batalhão de Timon, né? E depois o Luciano disse que entrou em contato com o governo para saber quais foram os motivos que o coronel Schneider, comandante do batalhão, tinha sido afastado. E, segundo informações, o Luciano diz, na carta do comunicado, seria por conta de condutas indevidas do coronel Schneider. Então, ele pediu para o coronel Schneider ficar no batalhão e depois, Kate e Eduardo, depois de alguns dias, ele soube que o coronel Schneider, na verdade, estava se preparando para ser candidato contra o grupo dele lá em Timon, né? Inclusive podendo se filiar na época ao partido do vice-governador. Tudo isso ele relata na carta. Depois, na verdade, acabou se confirmando que o coronel Schneider foi candidato a prefeito contra o grupo Leitão e quase venceu as eleições. Uma diferença muito bem votado. Uma diferença de 327 votos, se não me engano. 300 votos, mais ou menos, era a diferença no eleitorado ali. Timon, né, John? Uma diferença pequena, né? Muito pequena, muito pequena. Um eleitorado grande. Eleitorado grande, população de mais de 100 mil habitantes, né, se eu não me engano. E, claro, agora, né, diante disso, relata também o rompimento
dele com o primo, né, com o deputado Rafael Leitor, do grupo, né, ali, já que o Rafael Leitor queria ser candidato a prefeito, e, na verdade, o grupo Leitor apoiou a Dinaí, professora Dinaí, que é a secretária de Educação, e tudo isso ele relata na carta. Aí, para culminar, para dizer o seguinte, né, tendo esses dois opositores, tanto o Coronel Schneider, que é aliado do vice-governador, quanto o Rafael Leitor, que é aliado também do vice-governador Antimon, estava havendo ali um atrito muito grande, né, em relação aos cargos, e o Luciano disse o seguinte: para não prejudicar o andamento dos serviços públicos na cidade de Timon, ele preferiu que seus aliados deixassem os cargos e ficassem à vontade, portanto, os outros cargos, para ali ficarem com os aliados do vice-governador Cláudio Brandão na cidade. Por fim, o Luciano ainda faz uma ressalva relacionada à entrada do vice-governador Cláudio Brandão no PSB. Ele diz o seguinte: se o vice-governador quiser entrar no PSB, vice-governador Cláudio Brandão, que seja por prévias, que ele, né, sugere uma prévia ali, para que o nome dele seja escolhido ou não, candidato a governador pelo PSB. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? O Luciano quer dizer que pode lançar o nome dele como pré-candidato a governador dentro do PSB, para ir para prévias com o próprio, né, vice-governador Cláudio Brandão. Então, resumindo, foi isso, né, destacando que o Luciano Leitor é aliado do senador Everton Rocha, né? Então, aliado do senador, disse que mantém a amizade, mantém o apoio ao governador Flávio Dino, mas para deixar ali, né, o grupo mais à vontade, para não haver atrito, para não prejudicar os trabalhos e os serviços públicos, ele acha por bem o grupo dele deixar os cargos no estado, na cidade de Timon. 1h41, a gente segue com o Jornal Difusora, primeira edição, e o deputado federal Josimar de Maranhãozinho não pretende desistir da candidatura, como alguns sites aí andam publicando aqui no estado do Maranhão, não é isso, Kate? Pois é, Eduardo. Ontem eu acho que foi um recorte, acho que foi o John que falava sobre uma reunião, John, que aconteceria, rumores de uma reunião com o próprio Josimar. Não sei se foi você, alguém comentava aqui sobre isso. Bom, eu fui atrás, inclusive, para saber, né, se essa reunião de fato aconteceu ou aconteceria, né? E aí pessoas ligadas aí ao deputado disseram que não, que nunca existiu essa possibilidade de reunião, muito menos para discutir qualquer tipo de manobra que envolvesse eleições 2022. Muito pelo contrário. Inclusive, disse que a pré-candidatura está mantida com mais força ainda, apesar, né, dos últimos acontecimentos, a candidatura dele está mantida. E que essa reunião ela foi descartada porque não aconteceu. Na verdade, os aliados do Josimar, Kate, conversam entre si, né, sobre o plano B, né, da possibilidade de Josimar não ser candidato. Mas até esse plano B, exatamente isso aqui. O Josimar é candidato, hoje é candidato, não tem dúvida disso, né? Mas o deputado Josimar viajou para Brasília, né, deve participar do evento lá em Brasília, e retorna na sexta-feira para cá, para São Luís. Como a Kate falou, não há possibilidade no momento dele desistir, mas já aliados dele que conversam da possibilidade aí, quem sabe se o Josimar não for candidato mesmo, de apoiar um outro nome, não é? Eu lembro até então que o Josimar dizia, na época, né, que iria ser candidato a prefeita de São Luís. E desmentiu várias vezes, né, inclusive a imprensa, dizendo que a imprensa estava mentindo, que era fake news, e que ela seria candidata. No final das contas, a Detinha não foi candidata a prefeita coisa nenhuma, não é? E o Josimar, mas o Josimar no momento é pré-candidato por conta, principalmente, dessa questão do PL envolvendo o presidente Bolsonaro. Ele precisa de um palanque aqui no Maranhão, né? E o Josimar teria que dar um palanque para ele, o PL teria que dar um palanque aqui para o Josimar, para o Bolsonaro no Maranhão, e seria através do deputado Josimar Maranhãozinho. Mas, por enquanto, essas conversas ficam entre aliados, conversas de bastidores, essa possibilidade aí, mais na frente, a gente não sabe o que é que vem ainda, de divulgações de áudios e vídeos relacionados às operações da Polícia Federal, por conta aí envolvendo o nome do Josimar. Joe, já te interrompeu, mas a Sirene tocou a sirene. Acabou sendo primeiro aí, mas obrigado, viu, Joe, concluiu aí. Olha, você pediu e a difusora atendeu, daqui a pouco o John e a Kate, é claro, a gente vai debater muito mais sobre política. Você pediu e a difusora atendeu. Você que ainda não se inscreveu no Circuito Difusora, Corrida de Rua, fique atento. As inscrições foram prorrogadas, isso mesmo. Agora você tem até quinta-feira, dia 9, para realizar sua inscrição e concorrer à chance de representar o Maranhão na Corrida de São Silvestre, com passagens e hospedagens pagas pelo Sistema Difusora. Mas atenção, apenas para pagamentos feitos na modalidade débito ou crédito. Os kits da corrida vão ser entregues nos dias 9 e 10, das 14 até as 22 horas, no Golden Shop. Para se inscrever e acompanhar o regulamento, você pode acessar o www.centraldacorrida.com.br. O Circuito Difusora Corrida de Rua é um oferecimento da Smart Fit
É Gol Palpites Esportivos, Topa Tudo, Móveis Usados, Fribal, Água Mineral Cocais, Potiguar, Voltilux, Energia Solar. É hora de superar os desafios. Vem aí, Circuito Difusora Corrida de Rua. Domingo, dia 12 de dezembro, na Avenida Litorânea. Transmissão ao vivo aqui na tela da TV Difusora, a partir das 6 horas da manhã. Provas de 5 e 15 quilômetros. Os campeões irão com tudo pago para a Corrida de São Silvestre. Essa é sua chance. Inscrições limitadas, últimas vagas. Faça agora no site www.centraldacorrida.com.br. Oferecimento Smart Fit, É Gol Palpites Esportivos, Topa Tudo Móveis Usados, Fribal, Água Mineral Cocais, Potiguar e Voltilux Energia Solar. Realização Difusora, Opa Produções e Federação Atlética Maranhense. Então tá aí, convite feito, inscrição pode ser feita até amanhã, corrida acontecendo no domingo, atividade física que é super importante e a Difusora incentiva, claro. Olha, a gente vai para o intervalo rapidinho, no próximo bloco o Senado pode decidir pelo retorno da propaganda política em rádio e TV. A gente volta em instantes, com campainha ou sem campainha, a gente volta já já. Estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora, primeira edição, 1h49. E aí, tá a fim de ganhar um Samsung Galaxy S20? Pois então fica ligado no sorteio que o Sistema Difusora preparou para te dar esse super presente. Presentão de Natal, né? Natal chegando, basta seguir o Instagram, @DifusoraTV e também o @DifusoraOn. Curtir a foto oficial e também marcar um amigo nos comentários. Você pode participar quantas vezes quiser. Depois disso é só torcer. O resultado do sorteio será no dia 21 de dezembro no nosso Instagram. Vai lá, compartilha aí, curte, siga as nossas redes sociais. Tem também muito material também com a gente, os nossos jornais, muita informação, muita interatividade com você, beleza? E também você pode ganhar esse super presente. 1h49, agora a gente circula com as notícias, vamos a Caxias com José Carlos daqui a pouquinho. A gente vai fazer essa virada de rede, vocês vão ficar com as informações lá de Caxias e também de Imperatriz. A gente começa com Caxias, com o José Carlos para saber os destaques de hoje. Olá, José Carlos, muito boa tarde a você. Olá, Eduardo, boa tarde e boa tarde a todos. Olha, já está tudo pronto aqui para a nossa edição local do Jornal da Difusora. E hoje a gente vai destacar que os católicos festejam Nossa Senhora da Conceição. Hoje é feriado municipal. Nossa Senhora da Conceição é padroeira da cidade de Caxias. Vamos falar também do Natal, que se aproxima e a venda de pisca-pisca aquece o comércio. Mas é preciso ter cuidado para evitar curtos-circuitos e choques elétricos. Essas e outras informações daqui a pouquinho na edição local do Jornal da Difusora. É com você, Eduardo. Obrigado, Zé Carlos. Muito bom feriado aí para vocês, trazendo muita informação também, mesmo no feriado lá no município de Caxias. Feriado de Nossa Senhora da Conceição aqui na capital, assim também como lá na cidade de Caxias. Daqui a pouquinho você vai ficar com as informações locais. Grande abraço a todos os caxienses, toda a região que nos acompanha. Aliás, muita gente hoje pela manhã, viu, Eduardo? Aqui em São Luís, lá na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Monte Castelo, lotado, né? Muitos fiéis em devoção exatamente a esta santa. Que é um Kate, feriado. vou tocar a campanha para ti já também. Que é um feriado municipal. Não, só para Jun. Que é um feriado municipal. Não, mas muito bem só lembrado, em São Kate. Luís, mas também em outros municípios. Muito bem lembrado. Movimentação grande aqui na capital São Luís, certamente em outras cidades também do Maranhão e do país também. Nossa Senhora da Conceição Padroeira. Agora com a Imperatriz, com Leilane de Araújo, que vai trazer os destaques lá da cidade de Imperatriz. Leilane, muito boa tarde a você. Boa tarde a todos. Olha, aqui a gente fala sobre a lei que trata da colocação de placas informativas em libras em todas as repartições públicas do município de Imperatriz. A lei foi votada na Câmara, agora sancionada pelo Poder Executivo Municipal. Daqui também a gente fala sobre a campanha dos 16 dias de ativismo, em que a Secretaria Municipal da Mulher realiza ações na zona rural, já finalizando toda essa programação dessa campanha muito bonita, que é a mobilização, né, em relação a violência contra a mulher. E isso e muito mais a gente fala a partir de 1h55 da tarde no JD aqui de Imperatriz, completando hoje um mês já no ar. Eu volto aí com você, Eduardo.
Bem lembrado, viu, Leliane? Um grande abraço aí, comemoração importante também, nesse feriado, né? Comemoração com muita informação, trabalhando também. Um grande abraço aí ao pessoal de Imperatriz, a você, Leliane, toda a nossa equipe na cidade de Imperatriz e, claro, os nossos telespectadores em toda a região Tocantina e em todo o estado do Maranhão. A gente segue com o Jornal da Difusora, a primeira edição. A Assembleia Legislativa do Maranhão foi avaliada com o índice de transparência A, o mais elevado pelo Núcleo de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no que diz respeito à divulgação em tempo real de informações. Quem tem mais detalhes a respeito deste assunto é o Ciro Mineiro, que participa aqui conosco ao vivo. Muito boa tarde, Ciro. Boa tarde a você, a Kate, ao John e a todos que acompanham a primeira edição do Jornal da Difusora. Olha só, Eduardo, é isso mesmo, uma boa notícia, né, para o Legislativo maranhense, né, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que recebeu aí essa avaliação, né, pelo índice de transparência A, que é considerado mais elevado, né, pelo Núcleo de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Isso no que diz respeito à divulgação em tempo real de informações sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de fácil acesso público. O estudo, Eduardo, ele foi realizado em setembro desse ano e destaca o Legislativo maranhense como um dos poderes mais transparentes na avaliação da Corte de Contas do Estado. Para estabelecer esse índice, o demonstrativo leva em conta o cumprimento de 13 itens observados no portal da transparência com informações exigidas por lei. Alguns desses itens são receita, despesa, transferências voluntárias recebidas ou realizadas, recursos humanos, diárias, licitações e contratos, relatórios fiscais, serviço de informações ao cidadão, acessibilidade e também informações prioritárias e informações institucionais. Para o presidente do Legislativo maranhense, o deputado estadual Otelino Neto, a avaliação positiva feita pelo Núcleo de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão mostra que tem dado certo todo o trabalho desenvolvido pela Casa para atingir a excelência no quesito transparência. Uma boa notícia, né, Eduardo? Voltamos com você aí no estúdio. Com certeza, Ciro, obrigado pelas informações, uma ótima tarde para você, bom trabalho também. Agora, 1h55. A gente se despede aí, Caxias e Imperatriz vão seguir com a programação local, mas claro, a gente vai seguir para o restante do Maranhão e também na Rádio Difusora FM. Fique agora com a programação local de Caxias e Imperatriz. Uma hora e 55 minutos, a gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição e o governo federal anunciou que vai exigir quarentena de 5 dias para viajantes não vacinados, mas ignorou a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que a vacinação completa ou o passaporte da vacina sejam exigidos. Kate, é isso? É isso mesmo, polêmica, né? Inclusive a gente tem contrassenso da Kate, isso aí, pelo amor de Deus. Na verdade, Eduardo, desde o início da semana, algumas falas têm sido recorrentes, né, com relação a ainda o nosso estado pandêmico. Eu falo isso em nível de todo o país, né? E agora com essa nova fala que corre aí nas redes sociais. Inclusive a gente tem um vídeo, vamos colocar o vídeo, daqui a pouco a gente fala, a gente retoma aqui o assunto. Então não se pode discriminar as pessoas entre vacinadas e não vacinadas para, a partir daí, impor restrições. Até porque a ciência já sabe que as vacinas, elas não impedem totalmente a transmissão do vírus. O ideal é que impedisse, né? Já estaríamos com o problema resolvido aqui no Brasil. Infelizmente não impede, as pessoas podem, mesmo vacinado, adquirir a doença e podem transmitir. Essa questão da vacinação, como eu realcei, o que estamos fazendo tem dado certo, porque nós respeitamos as liberdades individuais. E o povo brasileiro tem procurado as políticas públicas livremente. O presidente ainda há pouco falou, né? Às vezes é melhor perder a vida do que perder a liberdade. Não estamos aqui querendo fazer nenhum tipo de polemização, mas são direitos fundamentais e que eles têm a mesma importância e o nosso compromisso é com isso, é com a vida, é com a liberdade, é com a concretização das políticas públicas de saúde.
A liberdade é super importante, mas a vida é o principal, Se você não tem a vida, você não tem absolutamente nada. Não vai poder nem abrir a boca para falar em liberdade. Infelizmente, mais uma fala equivocada, né? São falas sequenciadas de equívoco, né? Que têm sido proferidas, portanto, pelo governo federal e as suas autoridades. E aí foi infeliz também o ministro quando ele repete uma frase como essa e começa a fala também com um desserviço como esse. A gente sabe que diante de um país que tem tanta gente ainda resistindo, né, a tomar sequer a primeira dose, quando houve uma fala como essa, vai dizer o quê? Opa, então tá bom, estou tranquilo aqui, né? Se está falando isso, não serve, é como se não servisse a vacina. Pelo amor de Deus, essa aqui é uma vacina que já mostrou, inclusive, que muitas vidas foram salvas e preservadas, né, a partir delas. A gente tem a primeira, tem a segunda, agora tem a dose de reforço. Agora, como falar de uma dose de reforço? Vai ter que tomar de novo. Sim, como se, gente, é o calendário vacinal. Todos nós nascemos e sabemos que temos um calendário ali para seguir, são vacinas, né? Quando a gente beber, a gente já tem que tomar vacina. Não tem que tomar vacina? Quando a mãe, o pai que está em casa sabe que o bebê tem ali todas as vacinas que precisa tomar a partir dos primeiros dias de vida, inclusive. Algumas delas precisam ser repetidas e a gente agora está num momento em que, de fato, isso está acontecendo. Agora, é muito recente ainda, até porque a pandemia é recente. São muitos os questionamentos que, infelizmente, não se pode ainda trazer as respostas precisas. Porque a ciência é isso, né? Eu acho que os estudiosos que acompanham a gente sabem exatamente isso. Os especialistas que acompanham a gente também falam e são unanimidade quando dizem que o mecanismo que nós temos hoje, concreto, é a vacina, mas também os cuidados, a partir da máscara, a partir do distanciamento, ainda, né, se preservar com relação a grandes aglomerações e, infelizmente, a gente tem esse desserviço, né? Só para tomar uma questão rapidamente, Kate, Thiago, tem a questão da Anvisa também, né? A Anvisa que... Sim, a Anvisa, e vai de encontro, destacar, né? Só pontuar algo importante, o ministro falou que às vezes a pessoa vacina e pega a doença, é contagiado aí pelo vírus. A vacina não é a cura, a vacina é para aliviar os sintomas. H1N1, qualquer outra vacina não é a cura, mas é para aliviar os sintomas. E que são sintomas como se você usasse o cinto de segurança, né? Sem segurança... Pois é a mesma coisa. Perfeito, é a colocação perfeita. Exatamente. A gente tem que chamar um intervalo agora. A seguir, a gente vai acompanhar que o MDB oficializa a senadora Simone Tebet como pré-candidata. A gente, se possível, a gente volta a debater esse assunto, claro, mas a gente vai falar também que o MDB ele oficializou a senadora Simone Tebet como pré-candidata do partido à presidência da República e ainda a pesquisa que aponta a liderança do ex-presidente Lula para as eleições do próximo ano. 2 horas em ponto agora, a gente volta já já. Quatorze horas e 3 minutos, a gente está de volta com o Jornal da Difusora, primeira edição, e que o Nordeste brasileiro é cheio de encantos, isso todo mundo já sabe, né? As belezas naturais de uma das regiões mais bonitas do país atraem turistas de vários lugares, o ano inteiro. Para ressaltar os encantos dos 9 estados nordestinos e promover ainda mais o turismo local, o Sistema Difusora lança o Expedição Turismo Nordeste, uma série de matérias especiais que vão percorrer as principais capitais do Nordeste, contando aí grandes histórias, promovendo o turismo e enaltecendo as belezas naturais de cada lugar. O Expedição Turismo vai ao ar de 13 a 17 de dezembro desse mês, no programa Tudo de Bom e também no dia 18 de dezembro, em uma edição especial no programa Câmera 4. Não perca! A Difusora vai te levar para conhecer o Nordeste sem sair de casa. Vem aí, Expedição Turismo Nordeste. Você vai descobrir por que a nossa região é tão incrível, cheia de belezas e atrativos. No roteiro, vamos explorar o que há de mais belo nas 9 capitais nordestinas. Acompanhe as reportagens especiais nos programas Tudo de Bom, de segunda a sexta, e no Câmera 4, aos sábados. Expedição Turismo Nordeste, aqui na tela da TV Difusora, a partir de 13 de dezembro. Não vai perder. Imperdível, né? O Nordeste é lindo, de fato. 2 horas e 5 minutos e a Prefeitura de São Luís prorrogou até a próxima sexta-feira as inscrições para o programa Cartão Cidadão. A gente volta ao vivo, está de novo aqui conosco
o repórter Ciro Mineiro. Ciro, você tem informações a respeito deste assunto, não é isso? Isso mesmo, viu, Eduardo? Importante destacar, né, que essas inscrições elas foram prorrogadas, elas podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 10. Então é extremamente importante que os interessados fiquem atentos a esse prazo, viu? Poderão requerer esse benefício trabalhadores que perderam seus empregos e que por alguma razão não conseguiram realizar o cadastro no prazo. Os interessados que se enquadram nos critérios de seleção no projeto poderão fazer o cadastramento presencial em pontos disponibilizados, como, por exemplo, no terminal da Praia Grande e também no Multicenter Sebrae, que fica ali no bairro do Coafuma, ou mesmo no site. O Cartão Cidadão é um programa da Prefeitura de São Luís que tem como objetivo auxiliar trabalhadores que residem na capital e que perderam os empregos em decorrência da pandemia da Covid-19. O benefício poderá ser solicitado por aqueles que não estejam recebendo o seguro-desemprego, que não possuam nenhum outro tipo de benefício de transporte municipal e que estejam buscando novas vagas no mercado de trabalho. O auxílio prevê passagens de ônibus gratuitas por 90 dias, ou seja, 3 meses. Olha só, Eduardo, quem conseguiu realizar o cadastro dentro do primeiro prazo para as inscrições já pode conferir no site do Cartão Cidadão a relação dos deferidos, ou seja, daquelas pessoas que estão aptas a receber esse benefício. Para consultar, é necessário apenas clicar no ícone Acompanhar, digitar o número do CPF e também a data de nascimento. E para quem ainda não se inscreveu e se enquadra, né, nesses critérios, é importante também fazer essa inscrição, efetivar essa inscrição até a próxima sexta-feira, dia 10 de dezembro. Voltamos com você, Eduardo, desejando a você, a todos aí no estúdio e também aos telespectadores uma excelente tarde. Obrigado, Ciro, mais uma vez pelas informações. Uma ótima tarde também para você. A gente segue com o Jornal da Difusora. Vamos dar um recadinho, Kate? O pessoal que está nos acompanhando? Né? Hoje, feriado. O pessoal lá de Presidente Juscelino está assistindo a gente aqui, viu? Oi, Kate, John, Eduardo. Então, estamos aqui ligados em vocês. É o Jorginho Carvalho, lá de Presidente Juscelino. Muito obrigada, viu? O pessoal aqui perguntando aqui, olha, começa às 13h15 em ponto, viu? O pessoal está perguntando lá de Chapadinha. É isso aí, 13h15, já liga que a gente está por aqui. Muito obrigada. Um abraço, é o Ronaldo. Fez a pergunta aqui, já está respondido. Também, mandar um alô aqui. O pessoal que está aí. Olha, Arari, terra de Renato. Obrigada, obrigada ao povo aqui. Terra da melancia. Oi, você. Oi, Kate. Oi, John. Olha aqui. Hoje, Eduardo está muito... Olha, tá charmoso. Deixa eu ver aqui o nome, que é para poder dizer aqui, viu? Dona Valdenice. Dona Valdenice. Obrigado, Dona Valdenice. Faltou aqui o bairro, Dona Valdenice. Ele está realmente alinhado, né? Ela falou o bairro aí? Que ela não, eu estou acompanha. perguntando aqui, o pessoal está ligando, ó. O pessoal está Obrigado, ligando. não pode, é só não mensagem pode, mesmo. não pode. Nem Muito anúncio obrigada, não pode mais, viu? o anúncio também já foi fechado. Tá aí o telefone, então, se você quiser participar conosco, 991-96-8622, participe conosco, viu? Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Eu e John e a Kate somos muito gratos aí, claro, à sua audiência. Olha, o MDB oficializou a senadora Simone Tebet como pré-candidata do partido à presidência da República nas eleições de 2022. A formalização aconteceu durante ato em um hotel em Brasília. Com isso, há pelo menos 12 pré-candidatos ao Palácio do Planalto já oficializados pelos partidos. Entre esses nomes, a gente pode citar aqui, claro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve ser, obviamente, candidato aí à reeleição, do ex-presidente também Lula, que deve também ser candidato, e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que também já se apresenta como pré-candidato, e agora a Simone Tebet, não é isso, Kate? É isso, aí tem mais também, tem que ter o Ciro. 12 pré-candidatos. É tanto nome, né, que a gente não lembra de todos, mas tem o Ciro também. Ciro também, que nome tá importante. Aí, nome importante, né? Bom, são 12, como você disse, ela, graças a Deus, um nome, pelo menos no cenário, né? A gente, diante aí de tantos nomes, mulher, e agora né, aparece uma mulher, importante. né? E ela chega aí como uma terceira via, né, diante das candidaturas, inclusive do próprio Jair Bolsonaro, do atual presidente, e também do ex-presidente Lula, né? Então, e nas redes sociais, inclusive a senadora Elisiane Gama, ela se manifestou parabenizando, né, e vibrando também
diante desse cenário nacional, está aí. Ela, inclusive, disse, né, que é importante e precisa ser uma de muitas. Espera, inclusive, que tenham outras aí candidaturas femininas que vão debater o Brasil em 2022. E disse ainda que é fundamental que mulheres estejam na chapa majoritária do pleito presidencial do ano que vem. A Simone, que vem lá do Mato Grosso do Sul, né, com bastante atuação também, senadora eleita lá desde 2014, portanto, agora tendo sido, portanto, anunciada pelo MDB, que oficializou. Eu faço das palavras aqui da senadora as minhas também. Tomara que, de fato, apareçam outros nomes femininos aí nessa disputa. Só relatando que nenhum dos caciques do MDB estiveram presentes e nem o maranhense também, né? Nem a ex-governadora Rosana Sarney, no das caras, não se manifestou até agora. Nem o ex-presidente José Sarney também não falou nada. Aqui no Maranhão ninguém até agora comentou. Está no silêncio. Está no silêncio total. É do mesmo partido, né, John? Poderia pelo menos se manifestar. Se manifestar, até porque muita gente aí torce por outras candidaturas, né, Eduardo? Sim. Do MDB do Maranhão, né? Torce por outras candidaturas. Tá também a possibilidade para onde E na verdade, é aquilo que a gente falava ainda há pouco, né? Nós estamos no final de 2021, né? Nesse início aí de 2022, quando tudo começa. Agora é uma ventilação, né? 2022 é que o negócio deve pegar. A gente segue com o Jornal da Difusora, primeira edição, e a gente repercute aqui no Jornal da Difusora agora mais uma pesquisa de intenção de voto. A avaliação é para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2022. A gente estava falando sobre essa questão de pré-candidatos, né, à presidência da República. Essa pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira e mostra o ex-presidente Lula liderando com 46% contra 23% do atual presidente Jair Bolsonaro. Não é isso, João? É isso. A pesquisa mostra mais ou menos a liderança do Lula, não é? E vamos destacar alguns pontos. Sérgio Moro em terceiro, né? Consolidou ali. 10, aparece com 10. À frente do Ciro, né? São os votos, a pesquisa mostra que são os votos daqueles que não votam nem no Lula, nem no Bolsonaro, estão migrando uma parte para o Sérgio Moro, né? Isso ocorria com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes estava ali pegando esse eleitorado, nem Lula, nem Bolsonaro, mas o Sérgio Moro está conseguindo, principalmente do Bolsonaro. A pesquisa mostra, viu, Eduardo Keite, que esses votos do Moro são principalmente do Bolsonaro, estão migrando do Bolsonaro para o Sérgio Moro. Outro detalhe da pesquisa é a alta rejeição do presidente Bolsonaro ainda, né, muito grande, mais 60%, e no segundo turno o Bolsonaro perdendo para a maioria dos candidatos, né, perdendo para o Lula, perdendo para o Moro, perdendo para o Ciro Gomes também. Então a pesquisa mostra aí, né, um cenário desfavorável na verdade, para o presidente Bolsonaro, apesar de a pesquisa aferir uma melhora na avaliação dele, né? Uma melhora pontual, muito leve, avaliação positiva ao presidente Jair Bolsonaro. E dizem, inclusive, que existe um respingo aí na questão do benefício, né? Que entra no lugar exatamente do Bolsa Família, né? Auxílio Brasil, né? Isso que é isso. Exatamente. A gente percebe o João Dória ali, com apenas 2%, ele venceu as prévias aí com o Eduardo Leite, lembrando que o Sérgio Moro teve uma reunião recente, um encontro recente com o Eduardo Leite, né? E amanhã com Dória, né? E amanhã com o Dória, né? Amanhã com Dória, os bastidores, né, aí da política, né? Pessoas tentando viabilizar os pré-candidatos, né? O próprio Temer, hoje, lá da Simone Tebet, né, o ex-presidente Temer, pregava pacificação e união. E estão conversando para formar uma candidatura única da terceira via, né? E hoje quem está se viabilizando na terceira via é o Sérgio Moro, por enquanto, né? É o Sérgio Moro. Porque está muito polarizado, né? Entre Bolsonaro e Lula, né? Eu acho que a terceira via poderia aproveitar isso. Tem muita gente indecisa, muita gente que não apoia o presidente Bolsonaro, também não é favorável à volta desse presidente Lula. Acho que a terceira via deveria apoiar isso, mas a gente percebe que há uma dispersão aí dessa terceira via, né? Uma polarização grande, Pois é, a gente segue aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição e o Senado pode decidir hoje pelo retorno da propaganda política em rádio e TV. É um encontro que vai acontecer aí, um encontro que vai acontecer no Senado Federal. Está previsto para acontecer às 16 horas, portanto às 4 horas da tarde. Favorável, John e Kate, a volta da propaganda política no rádio? Eu acho que quanto mais... tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta de acompanhar, mas eu acho que é importante. Desde que seja favorável, não seja com ataques, eu acho que é salutar para a população saber o que os partidos propõem, o que os políticos propõem, não é isso? As pessoas elas precisam ter acesso, né? Acesso à informação, acesso às pautas, acesso às propostas, acesso inclusive ao rosto, né? De quem você está preferindo ali naquelas disputas. Agora, eu sou a favor de que se tenha um critério, né? Para essas propagandas. Com relação ao horário, que seja de fato algo que seja propositivo para que quem está em casa tenha esse alcance. Aí, nesta forma, eu sou sim
sim, favorável. Até porque as pessoas elas precisam da informação. E essa informação ela tem que ser universal. E nós temos que ter a responsabilidade de sentar, viu, gente? De sentar e também acompanhar de perto. Porque se já é difícil a gente fazendo esse exercício, você avalia se nem a gente sequer conhece a quem a gente está votando. Aí é complicado também, né? É importante você acompanhar, a política é importante, a política que move a gente, enfim, nas várias áreas, vários serviços públicos. Então é importante você acompanhar. Kate, obrigado. Você, obrigado, John, também. Amanhã a gente está de volta. O Adalberto também em breve estará de volta aqui conosco no Jornal da Difusora, a primeira edição. Pessoal de Santa Inês, viu? Manda abraço aí pro pessoal. Abraço, pessoal de Santa Inês. Abraço para todo o Maranhão. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã, 1h15 da tarde, nosso encontro aqui marcado até as 2h15, trazendo muita informação, os bastidores da política para você. Até lá. Grande abraço.